Boa noite, pessoal. Primeiramente, muito obrigado para quem está seguindo o nosso canal, quem está curtindo a gente. Está sendo muito legal, o Vitor está muito animado. Ele está a todo momento falando sobre, está procurando. Cada vez que alguém vai lá e visualiza o vídeo, curte ou compartilha, clica lá no botãozinho de gostei, ele fala: nossa, mamãe, tem mais um inscrito, vamos fazer vídeo. Isso está sendo muito legal para ele. Quero agradecer a todos vocês e pedir para quem ainda não se inscreveu, se inscrever no canal, apertar acionar o sininho lá para receber mais notícias sobre a gente, né, sobre ele, e clicar em gostei. É muito importante pra gente, pra divulgação do vídeo. Se a pessoa clica no gostei, o vídeo vai sendo mais divulgado, certo? Hoje foi um dia super puxado. A gente foi em São João da Boa Vista levar uns cachorros lá do nosso serviço, né? E assim, o Victor ficou muito estressado. Ele saiu muito fora dele, teve um pequeno, quase entrou em crise, ficou muito nervoso, teve crise compulsória. E assim, eu fiz o impossível para ele dormir, ele só foi dormir agora. Por isso que eu ainda não tinha gravado esse vídeo. E para eu gravar esse vídeo, eu preciso ter um pouco de sossego, um pouco de paz, porque eu vou falar de uma coisa mais especial hoje. Eu vou falar sobre a esquizofrenia em si, não só do Victor Hugo, mas no geral, o que é a esquizofrenia. Vou dar uma explicação breve para vocês e vou explicar na teoria e na prática, porque tem uma diferença muito grande na teoria e prática, e é muito importante a gente saber dessa diferença, conhecer a diferença. Então, e eu tinha que fazer isso longe dele porque ele fica agitado, ele quer falar e quer aparecer no vídeo, lógico, né? Tá super animado. Então, eu resolvi falar para deixar ele dormir para poder explicar melhor. Então, vamos lá. Eu procurei pelo Google, né? Nosso médico mais próximo. E eu vou ler um pedacinho aqui para vocês entenderem na para vocês entenderem não na prática, né? Vocês entenderam? Eu tenho esses problemas de déficit de atenção, viu, gente? Então vamos lá. O nome é uma esquizofrenia, vem de uma palavra grega que foi no século XIX que acharam essa expressão. Até então, as pessoas chamavam de loucos, né? E eles eram escondidos em manicômios ou ficavam pela rua perambulando, né? Que tem vários tipos de esquizofrenia. Tem um tipo de esquizofrenia que eles ficam perambulando, viram andarilhos, né? No surto. Então, é muito importante isso também, vocês saberem. E ele veio... A palavra vem do transtorno psíquico, né? Psiquiátrico. E ficava jogando livro da loucura. Ou seja, eles ficavam chamando de louco. E aí eles juntaram esquizo, que significa dividir, em grego, certo? E frenia, que vem da mente, algo próximo da mente. Esquizofrenia, entendeu? Dividir a mente. Por isso que eles falam síndrome, transtorno da mente dividida, entendeu? Eu entendo de uma forma, eu entendo que alguma parte do cérebro começa a calcificar. Já foram faladas em palestras sobre isso, sobre a calcificação. Um médico citou a esquizofrenia como murcha o cérebro, certo? E foi um vídeo que eu vi. Então eu vou acreditando que e eu já li em calcificação. Então quer dizer que dá aquela calcificação, aquela parte do cérebro para de funcionar. Então cada vez que para de funcionar é um delírio, é um surto, né? E por isso é importante não deixar surtar, fazer o tratamento para ela não progredir, não chegar num ponto muito grande, né? Que a pessoa não vai ter como voltar.
não é mesmo? Então a gente tem que... um médico falou para mim que, infelizmente, ela adiantou muito a doença do Victor Hugo e não teve como segurar. Mas, na verdade, hoje eu tô vendo que não, que ele não foi tanto assim. E que, graças a Deus, a gente está conseguindo segurar com o remédio, com as medicações, né? E o mais importante que eu acho é 99%, 90% é a família, é o ambiente em que se encontra o doente. E isso não serve só para esquizofrenia, serve para outras patologias, outras doenças, outros diagnósticos também, né? A harmonia da família significa muito para eles. O transtorno afeta 2 milhões de brasileiros. Eu acho que afeta muito mais, porque eu participei de médicos e médicos. Graças a Deus eu tive a chance de conseguir um médico que fechasse o diagnóstico dele, mas passei por vários médicos e a gente não consegue fechar um diagnóstico, porque não tem um exame específico que conta, olha, é esquizofrênico, entendeu? Ele não tem uma face que marca a esquizofrenia. As atitudes sempre são muito misturadas entre o autismo, o TDAH, o adicto, que é o usuário de droga. Então, assim, os surtos, principalmente, parece muito o surto de quem acabou de usar droga. Se ele não surtasse assim comigo 9 horas da manhã, acabou de acordar, levantar e surtou limpo, zerado, eu não ia acreditar, porque se vocês verem um dia é assustador. Então essa parte da esquizofrenia é muito importante as pessoas saberem dessa parte, que ela se confunde muito. Então, por isso, o diagnóstico da esquizofrenia é muito difícil de fechar, é muito complicado. Então, precisa muito de famílias por perto, para saber, para contar como que é o dia a dia, porque eles, quando estão em delírio, eles mentem que... várias coisas. O Victor Hugo mesmo chegou a mentir para um dos médicos dele que ele estava usando droga, sabe? E a gente fez o toxicológico nele e não tem nada. Graças a Deus ele não fazia uso de droga, né? Porque senão aumentaria o problema. A maconha é uma dos gatilhos para a esquizofrenia, o uso da maconha. Num dos grupos que eu participo, de pessoas que têm a esquizofrenia, elas comentam muito que eu sou usuário de droga, eu desenvolvi essa doença por conta da maconha. Então, a maconha não é o canabidiol, não é o remédio feito da cannabis, é a maconha, entendeu? Que causa. E o canabidiol até é ótimo, porque o pessoal que usa, até hoje eu não ouvi ninguém falar que é ruim. Eu tenho uma amiga que usa na filha, e ela contou pra mim que a vida dela mudou, que a vida da menina mudou depois do uso do canabidiol. E tem outra também que usa e que chegou até a comentar comigo, que é um tratamento a longo prazo, né? Mas isso pro autismo. A esquizofrenia já não pode usar esse tipo de medicamento. Ainda não se sabe bem ao certo. A esquizofrenia, ela vem mais de uma causa genética, ou seja, a pessoa tem na família, tem um gatilho, tá o revólver lá, acionado. Se ela faz o uso de droga, ela pode desenvolver isso, uma coisa que poderia desenvolver lá nos 40 anos. Se ela não faz, um susto, um trauma, um sentimento muito grande, pode desencadear a esquizofrenia, se ela tem na família, infelizmente. A minha família, eu tenho diagnóstico, assim, não foi diagnosticado, por isso que eu falo que é muito difícil, que eu acho que tem mais esquizofrênicos no Brasil e em torno do mundo inteiro. Porque na minha família mesmo eu tive relatos de pessoas próximas da minha família, de avós, de bisavós, que tinham certos tipos de atitudes que hoje a gente vê que é esquizofrênico, né? Eu não lembro se é minha tataravó ou se é minha bisavó, que parece que morreu amarrada, né, contida, porque pirou na batatinha e não voltou mais.
E assim, enquanto tava correndo a vida dela, foram marcadas por várias coisas, várias histórias, né? Então, a esquizofrenia, ela, voltando lá no que é a esquizofrenia, ela é já falei que vem de uma calcificação cerebral, né? Não existe um exame que comprove. O exame é mais igual o do autismo e do TDAH, é por conversa, pesquisa, diagnóstico, para fechar o diagnóstico. Então, por isso a demora. Existem estudos que falam que a esquizofrenia, ela desenvolve na adolescência, no período de 14 a 21 anos, eu já li que 16 a 21 anos, e em mulher a partir dos 30 pode desenvolver, se ela tivesse esse gatilho. Mas eu conversando com a minha médica e tendo convivido com o Victor Hugo desde bebê, eu falei para minha médica, para a médica dele, aliás, para a psiquiatra dele, e ela meio que deu uma confirmada que eu acho que ele foi esquizofrênico desde o início, desde a primeira infância. Eu acho que ele nasceu esquizofrênico. E eu acho que porque assim a vida dele foi marcada por médicos, psiquiatras, psicólogos, eu falei no primeiro vídeo, né? Foi uma caminhada muito grande. Ele trocou várias vezes de escola, ele tinha dificuldade na aprendizagem, ele era uma criança inteligente, mas ele tinha dificuldade de parar, dificuldade de relacionamento, dificuldade emocional. Uma coisa que marca muito a esquizofrenia, que é a apatia. E teve um episódio que hoje eu sei que era um sintoma da esquizofrenia. Foi a primeira vez que o Victor Hugo foi na praia, depois de maiorzinho, né? A minha mãe descendo a serra falou: "Olha lá, Victor Hugo, a praia", super animada. Ele falou: "Aham, tá bom, mamãe, já vi, vovó, já vi". Assim, então eles mostram muito uma apatia, eles não se explodem de alegria igual a gente, fala, nossa, que legal e tudo mais, eles não têm esse tipo de expressão. O Victor Hugo nunca teve, ele sempre, mesmo que ele achasse legal, ele pondera. Não porque ele queira, mas porque ele não consegue se expor. Alguns médicos, psicólogos chegaram a dizer que ele era introvertido e isso acontece muito. O TDAH dele, o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, talvez tenha sido a vida inteira só mais uma comorbidade da esquizofrenia, certo? Não uma doença em si, para ele, porque existem muitas pessoas que têm o TDAH, que é o transtorno de atenção, transtorno de hiperativo e déficit de atenção, e não tem sintoma de esquizofrênico. Passa o tempo e ele consegue viver com isso, trabalhar, estudar, casar. Não que o Victor Hugo não vai conseguir, mas vai ser um pouco mais difícil para ele, entendeu? E o autismo também, por mais leve que seja, também tem um pouco de transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Então, na infância, a gente não consegue diagnosticar, por isso não fecham o diagnóstico antes dos 18. Mas trata-se muita criança que tem delírio e que tem alucinação. Esses dias para trás eu estava conversando com uma pessoa que é amiga minha, a Aline Giosa, beijo Aline, te amo. Ela perguntou para mim, ela questionou esse negócio do diagnóstico, né? Mas eu aprendi que o que acontece? Por conta da alucinação, um dos sintomas que ele tinha da esquizofrenia é que ele via pessoas, via bicho, ele tinha alucinação e era delírio, né? E ele acordado, ele, mamãe, eu tô brincando com fulano, fica quieta porque ele tá me contando uma história, tudo. Aí tem todo mundo tem essa história de que tem um amiguinho invisível, né? Um amiguinho escondido. Só que do Victor Hugo era diferente esse amigo. Ele realmente acreditava, mas não era só por acreditar, ele tinha delírios. Pra se ter uma ideia, ele era pequenininho ainda, ele tinha uns 6 aninhos. Ele falou pra mim, mamãe, o meu amigo, ele já morreu, ele caiu do escadão, certo?
Então, ele achava que ele estava falando com o espírito. E ele acordava de madrugada, tendo delírio. A gente via que ele estava dormindo, ele era sonâmbulo. Então, mas a gente comentava com os médicos, só que existem várias coisas, vários fatores para poder ter um diagnóstico fechado. Então, na época não poderia se fechar e nunca foi falado nada sobre a esquizofrenia. Segundo ponto, ele sempre foi muito agitado, muito agitado. Estou falando agora pelo lado dele, não é nem pelo lado da patologia, da ciência. Ele sempre foi muito agitado, não dormia, sempre teve que tomar remédio, medicamento para dormir, porque ele não dormia, corria muito, não conseguia assistir uma televisão, não conseguia centralizar, focar. E ele foi para a escola, a gente conseguiu um psiquiatra, ele foi para o psiquiatra, porque o psiquiatra fechou um diagnóstico de TDAH com ele, de transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. A gente tratou ele com um medicamento que é muito forte, que hoje está sendo muito usado com crianças com transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. No próximo vídeo eu quero falar um pouco sobre isso, tá? Porque eu acho muito importante passar a minha experiência para vocês. Aí ele começou com um medicamento, aí não dormia, tinha que pôr outro, o medicamento estava fazendo efeito, estava dando irritabilidade, tinha que pôr outro, tudo. Então, assim, juntou uma pancada de medicamento, ele foi tomando esses medicamentos. A gente conseguiu segurar ele até os 13, 14 anos. E tudo mudou depois, a partir dos 14 anos, ele teve vários problemas na escola em que ele estava no momento, e um certo dia ele entrou em surto. Eu acho que esse foi o primeiro surto dele, que desencadeou a esquizofrenia, que falou, pronto, agora eu tô aqui e vou explodir. Foi na adolescência. Então, eu acho que os médicos falam sobre isso, sobre o desenvolvimento na adolescência, porque junta mudança de hormônio. Ele carrega, a criança que tem esquizofrenia ou tem outro problema, ele carrega um currículo infeliz, certo? É muito dedo apontado, não só para ele, mas para a mãe também. Eu sofri muita coisa, eu fui dita como uma pessoa assim que mimava meu filho, que fazia tudo para ele, que não era assim, que eu não sabia falar não. E apesar de eu ser muito drástica com ele em casa, eu sempre fui, cobrei muito dele, e hoje eu acho que ele tá quem ele é por conta de eu ter sido mais drástica. Eu não acreditava só na doença, eu sempre acreditei no caráter. Então eu fui tentando moldar ele, e para eu conversar com ele, tudo para ele é mais intenso. Então se eu fosse brava com uma criança normal, com ele eu tinha que ser muito brava. E na escola foi muito criticado, ele foi muito afastado, chegou ao ponto de uma professora falar para mim, falar para uma outra mãe que ele tinha um coleguinha na escola, que os dois brincavam muito junto e os dois eram, nossa, super amigos, ele chamar a mãe na escola e falar, olha, não deixa brincar com fulano, com Victor Hugo, porque o Victor Hugo é assim, assim, assado, e a mãe dele é assim, assim, assado. E ele vai estragar teu filho. E o que aconteceu? Essa mãe, hoje eu tenho uma admiração muito grande por ela. Eu não tenho muito contato com ela, mas eu tenho, ela sabe que eu tenho admiração por ela, a Flaviana. A mãe do Pedrinho. Beijo, Flaviana, beijo, viu? Te amo, de verdade. Muito obrigada. Ela veio em mim e falou. E ela foi dura com os professores também. Olha, não é assim. O meu filho vai brincar com ele. E ele é uma criança. Afinal, ele tinha 7 anos, 6 anos de idade. E ela não me conhecia direito, mas ela acreditou na educação que eu dava. E ela não separou os dois. E os dois seguiram amigos. E eu tive que tirar ele dessa escola. Ele foi convidado a sair da escola. Então, eu tirei ele de lá. Levei para outra escola, nesse colégio ele voou. Foi aonde a gente conseguiu segurar os surtos dele, as crises até os 14 anos, né? Ele teve também... Então, o diagnóstico da esquizofrenia, eles falam em o que acontece na esquizofrenia. Se ela não é tratada, a pessoa delira, porque
Fala-se muito na esquizofrenia dos médicos de fios desencapados. Os fios, eu conversei com uma amiga minha, ela falou assim pra mim, Kéter, no autismo os fios dão curto. É como se fosse um monte de fio na cabeça dando curto. A esquizofrenia é como se eles estivessem desencapados. Então, o que ele recebe hoje de notícia, ele não consegue levar, espalha na cabeça dele, ele não consegue levar para um ponto, um foco, certo? Porque os caminhos estão calcificando, secando, certo? Então, eu falo assim porque eu já ouvi outras expressões e é assim que eu entendo. Eu quero passar para vocês de uma forma mais tranquila, mais assim, aprovável, né? Então, o que acontece? Ele, quando chega nos outros dias, ele ainda está escutando aquilo, ele ainda, aquele pensamento dele está atrapalhado. Ele pensa um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele não consegue focar numa coisa só. Quando ele está em delírio, é como se a esquizofrenia, como se fosse muita explosão na cabeça dele. Está explodindo, explodindo, então ele não consegue focar. E ver coisas que ele viu um cachorro, só o cérebro dele notou só o vulto, certo? Então, quando for isso, meio-dia, quando for 9 horas da noite, ele tem um surto, aí que ele vai ver o vulto do cachorro passando. Ele vai achar que é um bicho, que ele tá tendo um delírio e tudo mais. Então, o que acontece? Ele começou a ver coisas, né? Via... e ele falou pra mim assim, o começo, o início, mamãe, eu tô me sentindo muito esquisito, muito estranho. E eu perguntava pra ele, Victor, mas o quê? Sobre o que você tá falando? Ele falava, não sei, mamãe, eu tô estranho, eu tô esquisito. Eu comecei a ler sobre coisas e por isso é importante a mãe observar muito, porque às vezes o adolescente, a criança, tá pedindo socorro e a gente não sabe aonde correr e a gente não sabe por quê e ele não sabe explicar. É onde demora o diagnóstico. E eu tô falando isso por isso mesmo, porque eu quero ajudar essas crianças, né, que pode estar passando por algum problema e não consegue explicar. Então, mães, fiquem atentas, né, levar no médico, conversar, né, não ir dando remédio assim, tá, precisa tomar, não. Vamos ver, vamos esperar, vamos tratar com psicólogo, terapia, exercício, terapia ocupacional, né, e tudo mais. Outra coisa que é marcada a esquizofrenia é a fala bagunçada. Ele não consegue pensar, ele não consegue falar. Então você passa na rua, você vê uma pessoa falando sozinha, certo? Ela tá tendo alucinação, ela tá conversando com ela mesma. Mas também eles escutam vozes. E essas vozes não são demônios, não é espírito nem nada. Eu prefiro acreditar que não seja. Essas vozes, elas eu acredito que sejam notícias durante o dia que ele não consegue achar um ponto, organizar na cabeça dele, então ele começa ali a escutar essas vozes depois, né? E também tem as vozes por alucinação que dão ordens para eles. Essas ordens são das mais terríveis que tem na cabeça do ser humano. O ser humano tem uma cabeça, o cérebro é uma caixinha, a gente não sabe nada ainda do cérebro. E então quando ele escuta essa voz, às vezes o cérebro dele fala, mata, judia, xinga, bate, entendeu? Na fase adulta do esquizofrênico, eu tenho observado muito nos comentários e pessoas que eu converso que são esquizofrênicos que falam pra mim, a minha voz manda eu fazer isso, mas eu não faço, porque eu sei que é errado. E na adolescência a gente não consegue, não consegue assimilar isso, o que é errado e o que é certo. Então, e tem também
o sintoma persecutório, que é a perseguição. Ele cria assim, ele acha que ele está sendo perseguido por alguém. Pode ser pela mãe, pode ser pela avó, pelo tio. Acontece muito da pessoa se sentir perseguida pelo vizinho e dá muito problema. Porque aí vai lá e entra até na justiça mesmo, taca pedra, faz, porque eles agem por impulso, né? E às vezes, se você tiver um vizinho aí que meio que tem um climão com você, talvez essa pessoa esteja precisando de ajuda, né? E ele criou, tanto o Vitor Hugo criou um sistema persecutório com a minha mãe. Com a minha mãe. Ele achava que ela queria matar ele, sabe? Então aí eu já contei no outro vídeo, eu tive que viajar, que sair daqui da minha casa e morar em outro lugar, porque para dar uma esfriada no negócio, mas esse sintoma persecutório não melhorou nem depois do tratamento. Foi um trabalho muito árduo. Ele só melhorou depois que ele saiu do surto totalmente, que foi quando a gente achou o medicamento certo, foi em dezembro agora, passado, não fez nem um ano ainda, que a gente achou o medicamento. Eu internei ele pela segunda vez aqui no Santa Lúcia, em Poços de Caldas, e a médica lá introduziu outro tipo de medicamento e esse medicamento vem dando certo, graças a Deus. Ele saiu do surto e não tá tendo crise também. Ele tem, aliás, ele tem um pouco de crise, fica nervoso, tudo, mas mudança de medicamento, mudança de ambiente, coisas que acontecem fazem ele mudar. Ele dá mas ele não chega a surtar, a falar e gritar e fazer coisas horríveis, né? Ele é muito espontâneo, o esquizofrênico ele é muito espontâneo. Ele não vê malícia, e ele não vê perigo e não vê defeito. Então a gente que é mãe, que é cuidador, que é pai, que é tio, que assumiu uma pessoa com esquizofrenia, a gente tem que estar 24 horas aceso, porque eles não veem perigo, eles não veem malícia. Eles ameaçam pessoas, eles, quando eles estão em surto, eles acreditam naquilo, eles ameaçam. É perigoso agredir a pessoa se ela estiver em surto. Mas, porém, se você tudo vai do jeito de conversar. Eles não são cachorro louco que sai mordendo qualquer um. Entendeu? É muito importante eu frisar isso, porque aconteceu até dentro da minha família. Tem uma pessoa dentro da minha família que não vira as costas pro meu filho. E ele não nem vê que tá acontecendo isso. Nem vê. Mas eu vejo, quem tá perto vê. Então, o convívio com o Vitor Hugo é super agradável quando ele não tá em surto. A gente... ele tem contato com as pessoas, ele é uma pessoa muito amável, muito sensível, muito amoroso, cuidador, sabe? Ele pede desculpa muitas vezes durante o dia, quando ele faz alguma coisa, quando ele tá bem. Se ele derruba uma panela, se ele esbarra, ele pede desculpa porque ele se sente culpado, ele sente que ele tá fazendo alguma coisa errada. Então é isso, alucinação, delírio, fala desorganizada, desordenada, certo? Fala coisas e não conseguem... Até tem um vídeo na internet de um rapaz que ganha... o nome dele é Galo Cego. Eu desconfio que tenha esquizofrenia. Se vocês quiserem puxar aí no YouTube para ver o vídeo, virou até um meme. Mas se vocês verem, pelo que eu já tenho visto de surto do Vitor Hugo, é igual. O surto, a crise, o delírio e o sintoma persecutório. E enxergar coisas e ouvir vozes. Ponto. O Vitor Hugo tem esquizofrenia refratária paranoica. Certo? Ele cria a paranoia dele e ele fica naquela paranoia ali, ele fica elaborando aquilo ali, e se a gente não consegue desviar a atenção dele, ele surta, entendeu? Se ele puser uma coisa na cabeça, tem que acontecer naquele dia.
porque senão, se não acontecer igual hoje, ele entra em crise. Dá pane no motor dele. E aí existem esquizofrenia. A dele é paranoica e psicótica. Existe a esquizofrenia eberfrênica. Eu não sei, gente, vocês me corrigem, por favor, porque eu não sei falar. É um tipo de esquizofrenia. Se alguém daí do grupo tiver esse tipo de esquizofrenia, quiser dar um depoimentinho pra gente pôr aqui, falar como se sente, ou alguém que conhece alguém contar pra gente o que acontece. Eu não tenho contato com esse tipo de esquizofrenia. Tem a catatônica. Essa eles viram a delírios, né? Eles saem pro mundo. Tem mães que não conseguem encontrar o filho, põe no grupo, olha, meu filho tá perdido, ele é esquizofrênico e ele saiu andando hoje de manhã e não voltou. E não tem como segurar, viu, gente? Outro ponto bom que eu peço para vocês olharem: não critiquem, porque não tem como segurar, não tem. Fala, mas tranca dentro de casa, mas taca remédio, mas se meter uma paulada na perna não sai. Gente, vocês não têm noção. O surto deles são muito violentos, é uma coisa muito feia. Então, a gente deixa sair, passear e andar. E aí nessas coisas às vezes acontecem coisas. O Victor Hugo chegou a ser agredido várias vezes. As pessoas não entendiam. Ele não é catatônico, mas ele tomava um tipo de medicamento que dava esse tipo de reação nele. Ele andava. Ele chegou a emagrecer muito.